Marcos 3, 7 a 12. Eu farei a leitura do texto e peço aos irmãos que acompanhem com atenção, com diligência, a leitura da palavra. Marcos 3, 7 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiam da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, bendito Senhor e maravilhoso, nós estamos diante da palavra do Senhor inspirada, palavra infalível, inerrante, a verdade imutável em que podemos firmar nossa fé, nossos passos, nossa prática. Como os reformadores diziam, sola escritura, ou seja, a palavra é a única regra de fé e prática. E assim, com o coração ciente desta verdade, nós nos debruçamos sobre ela agora para aprender sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, confessar, invocar o seu nome e sermos salvos e curados dos nossos pecados. Mas para isso, ó Deus, nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo. Como Paulo bem orou, o santo apóstolo, e ensinou-nos na sua carta aos Coríntios, o homem natural não entende das coisas do Senhor, do teu Santo Espírito, porque estas coisas aqui se discernem espiritualmente. Ainda que a leitura da palavra aplique-se à regra gramatical e de interpretação, as verdades espirituais que mudam vidas, mudam corações, só podem ser apreendidas pelo coração por meio da ação do teu Espírito. Teu Espírito, o ensinador divino e interno. Por isso que o Senhor dê agora a graça do teu Espírito operar em nós e aplicar essa palavra aos nossos corações, para que, Senhor Deus, sejamos contristados, sejamos levados por Ti mesmo à confissão de pecados, sejamos por Ti mesmo convencidos que o Teu Filho bendito, Jesus Cristo, é Deus de Deus, luz de luz, que Ele morreu e ressuscitou e vivo está, e à Tua destra governa céus e terra e voltará para a salvação cabal do Teu povo. Que o Teu Espírito produza essas coisas, porque quando a palavra gera salvação, não somente a festa no céu, mas o Teu nome é glorificado acima de todas as coisas. Que eu possa, portanto, expor a palavra com fidelidade, e peço que os meus irmãos aqui possam também escutá-la com fidelidade. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós temos estudado aqui o livro de Marcos, exposto esse livro parte por parte, fatia por fatia, e nós temos visto que Marcos tinha um interesse ao escrever esse evangelho aos romanos, aos gentios, responder-nos 3 perguntas fundamentais sem as quais nós não podemos ser de fato cristãos. Ele quis mostrar-nos quem é Jesus,
uma pessoa que arroga para si ser cristã, mas não conhece o Jesus das Escrituras, ela não é cristã. A segunda pergunta que Marcos queria também nos ensinar, responder para nós, para que nós fôssemos verdadeiros crentes no Senhor, é: o que esse Jesus veio fazer? O que o Jesus, segundo a Bíblia, veio fazer segundo a Bíblia e não segundo aquilo que nós pensamos. E a terceira coisa era: como nós podemos seguir, o que devemos fazer para seguir também esse Jesus da Bíblia. Temos visto até aqui que Marcos, ao longo desses 3 capítulos que já começamos a expor, nos ensinou que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus veio pregar o Evangelho que nos chama à fé e ao arrependimento. Marcos também demonstrou que Jesus não era somente o Filho de Deus, mas Ele é o próprio Deus que se encarnou. Porque, como nós vimos através dos textos, Jesus tem autoridade para perdoar pecados, algo que só Deus pode fazê-lo. Jesus tem autoridade sobre os demônios, algo que também somente Deus possui. Jesus possui a capacidade e a autoridade para curar pessoas de todos os tipos de mazelas. Até aqui então vimos esse Jesus, e que Ele veio perdoar pecados, salvar pessoas dos seus pecados, pregar a palavra. Nós vimos também como servi-lo numa religião em que nós somos libertos do pecado, e isso traz a alegria da salvação. Uma religião que não é baseada nos fundamentos humanos, nas regrinhas que as pessoas querem impor, segundo os seus corações pecaminosos, às Escrituras, à Bíblia, à vida alheia. Tanto que Marcos demonstrou que a verdadeira religião é aquela ditada por Jesus e segundo as Escrituras, através de alguns embates em que Jesus foi acusado de ser um descumpridor da lei. Jesus foi acusado de ser alguém que se associava às pessoas que não deveriam ser associadas naquela sociedade, prostitutas e fariseus, coletores de impostos, pelos fariseus. A acusação veio deles. Nesses últimos sermões, Marcos estava nos mostrando que Jesus tinha a verdadeira religião. A verdadeira religião vem dele para nós, e que Jesus, portanto, estava ensinando aos seus discípulos como eles deveriam viver para Ele, como eles deveriam deixar a religião dos seus dias de hipocrisia, de fachada, para servir a Deus segundo as Escrituras. A última coisa que nós vimos é que depois de uma cura, Jesus estava sendo perseguido para ser morto pelos fariseus. Eles haviam perguntado se Jesus iria curar no sábado e que aquilo não era lícito, mas no sábado que Jesus curou fazendo bem, eles queriam matar Jesus. Então o nosso texto hoje vem depois de todo esse contexto, sobretudo desses embates dos líderes religiosos com Jesus acerca da religiosidade de Jesus e dos seus discípulos. E nós paramos na tensão em que estas pessoas querem matar Jesus. E agora nós temos um texto aí do capítulo 3, 7 a 12, que é um tanto quanto difícil a gente entendê-lo se nós não entendermos à luz das Escrituras, de todo o escopo da Bíblia. Porque Marcos vai nos mostrar que Jesus se retira para um lugar e começa a curar pessoas. Mas o que isso tem a ver com tudo aquilo que estava acontecendo? É difícil de entender, não é? Mas o que Marcos quer nos ensinar com essa passagem aqui? E nós vamos ver que outras passagens bíblicas vão nos ajudar a entender esse texto um tanto quanto enigmático. Marcos queria ensinar para a gente que Jesus, o Filho de Deus, Ele é o gentil Salvador em que os gentios podem esperar. Então Jesus, o Filho de Deus, é o gentil Salvador em que os gentios podem esperar. Os versos 7 e 8, que é o nosso primeiro ponto,
nós vemos Jesus recebendo uma multidão porque ele é misericordioso. O verso 7 diz que Jesus se retirou com os seus discípulos. Ele se retirou, meus irmãos, porque ele estava sendo perseguido. A oposição a Jesus e a pregação de Jesus estava crescendo exponencialmente entre os judeus. Os líderes judeus estavam tão insatisfeitos com a mensagem de Jesus, que ele é Deus, que ele perdoa pecados, que as pessoas deveriam crer nele, se submeter a ele, que os líderes judeus chegaram ao ponto de fazer uma conspirata para matar Jesus. Eles estão insatisfeitos não só com a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de salvação, não por obras, mas por fé nele, por arrependimento, mas eles também estão insatisfeitos com a vida de Jesus, que não cabe na religiosidade deles vazia, de preceitos de homens, de regrinhas humanas. Portanto, Jesus aqui está sendo odiado nos círculos religiosos, nas lideranças que querem a sua morte. Interessantemente, queridos irmãos, essa liderança religiosa que se opõe à pregação de Jesus e que se opõe à vida de Jesus, faz um paralelo muito curioso com a liderança religiosa dos nossos dias. Mas como assim, pastor? Ainda que pastores, muitos deles, padres e por aí vai, não identifiquem a viva voz o seu ódio a Jesus, eles demonstram o ódio a Jesus com o falso evangelho que eles pregam e a falsa vida de piedade que eles pregam. O ódio a Jesus não é manifesto somente em uma pessoa gritar: eu odeio a Jesus, mas o ódio a Jesus é sobretudo manifesto numa vida de pecados, em que as pessoas pregam contra Jesus e vivem uma vida contrária a Jesus. Portanto, aqueles líderes judeus, ainda que não estejam vivos hoje, têm descendentes espirituais dentro da própria igreja cristã, que pregam uma mensagem diferente da de Cristo e vive uma vida diferente daquela que Cristo nos chamou para viver. Parece um tanto quanto louca esta realidade, mas é isso que acontece nos nossos dias. E o que Jesus fez daqueles que o perseguiam e o matavam, o mesmo do que ele faz dessas igrejas, ele se afasta delas. A pergunta é: por que Jesus se afastou dessas pessoas? Ele fugiu? Ele não quer saber do seu ministério? Em primeiro lugar, Jesus se afastou dos líderes religiosos porque ele não estava fugindo da sua missão, irmãos. Pelo contrário, não é que Cristo se afastou porque ele queria ficar ocioso, tirar férias, não fazer nada, ele estava cansado. Na leitura do texto fica evidente que Jesus se retirou com os seus discípulos, ou seja, Jesus estava ali afastado, mas ele não estava abandonando a obra a qual ele foi incumbido, pelo contrário, ele estava trabalhando normalmente no seu ministério. E é significativo Marcos citar que ele está com seus discípulos, porque logo em seguida Jesus vai escolher 12 apóstolos. Então Jesus está mostrando que ele deixa aquela liderança religiosa que está contrária a ele e a sua mensagem, e ele se aproximou muito dos seus discípulos, treinando-os, ensinando-os a palavra, lapidando a fé daqueles irmãos. Está implícito aqui que o ministério de Jesus de discipulado dos 12 apóstolos está de vento em polpa. Ele continua ensinando os seus apóstolos a sua palavra, ele continua dando foco principal ao seu ministério. E qual era o foco principal do ministério de Jesus? Marcos 1:38 diz: vamos a outros lugares, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. O ministério de Jesus tinha foco na pregação. E veja então que essa perseguição e a saída pela tangente de Jesus não tira o foco do ministério dele. E aqui nós aprendemos um grande princípio com Jesus: nós não devemos deixar que as provas da vida tirem o foco
da nossa vocação e ministério a qual Deus nos deu. É interessante que muitas vezes, no meio das lutas, das perseguições, sofrimentos, no meio das disputas renhidas com o pecado que ainda habita em nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos comissionou para fazer. E com certeza isso não é bom para nós. Devemos, na verdade, continuar com maestria aquilo que Deus nos incumbiu para fazer, que é cultuar e viver para Ele. Você já percebeu quantas pessoas, quando estão em crises, abandonam a igreja e ficam em casa porque acham que é melhor ficar em casa? Ora, elas abandonam, primeiro, a única chance de Deus curá-las, porque a cura espiritual só pode vir com a palavra. E em segundo lugar, elas deixam aquilo que Deus as criou para fazer, que é a adoração, mostrando que nós, frágeis seres humanos pecadores, quando vemos as provações chegar, as lutas chegar, nós cansamos de fazer o bem. Por isso o santo apóstolo disse: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Gálatas 6:9, mostrando que nós não devemos deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E Jesus sabia bem disso, tanto que ele não se cansa de fazer o bem. Diante de toda aquela provação e diante de toda aquela oposição, ele está ensinando os seus apóstolos. Em segundo lugar, Jesus se retira estrategicamente, porque Marcos 3, verso 6, que está logo aí anteriormente, diz que os herodianos, junto com os fariseus, queriam matar Jesus. Só que há um grande problema: não era a hora de Jesus morrer. Jesus deveria morrer em Jerusalém, deveria morrer segundo o decreto de Deus por meio dos gentios. Jesus deveria morrer numa cruz maldita, e não era a hora então de Jesus morrer. Se Jesus continuasse o seu ensino na Galileia, se Jesus continuasse se opondo à falsa teologia daqueles judeus, o barril de pólvora que está sendo criado iria explodir e provocaria a morte de Jesus. Só que não era o tempo ainda. Jesus deveria morrer sob circunstâncias específicas, debaixo da penalidade de judeus e romanos, colocando em xeque a justiça humana e em evidência a justiça de Deus, que pune pecados dos seus eleitos em Jesus, para salvá-los. Tendo isso em mente, Jesus aqui se afasta estrategicamente, porque ele sabia o exato momento em que deveria morrer pelo seu povo. E nisso nós temos uma sabedoria prática de Jesus. Como aqui Jesus, que tem o coração sábio, ele conhece o tempo e o modo para as coisas. Ele sabia o momento certo de avançar e recuar no seu ministério. Curiosamente, Jesus nos dá um exemplo que nós nem sempre devemos entrar num conflito em determinado momento. Há vezes em que a sabedoria de Deus nos ensina a evitar o conflito, postergar o conflito, para que haja melhor êxito. E é isso que ele está fazendo. Nós deveríamos, meus irmãos, aprender a ser sábios como Jesus. Quantos casamentos têm entrado em crise e acabado porque as pessoas querem colocar as coisas em lugares limpos, em resolver o problema na hora da raiva? Ora, a Bíblia diz: orai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Paulo escreve aos Efésios, mostrando que nós devemos nos irar contra o pecado, mas não pecar. E em segundo lugar, devemos procurar um momento certo para resolver as coisas. Não põe o sol sobre a sua ira, ou seja, procure o momento certo. E em terceiro lugar, não dar lugar ao diabo. A sabedoria de Cristo é brilhante, porque ela nos ensina isso. Ela é a ilustração perfeita do que o apóstolo nos manda. Além disso, essa sabedoria de Jesus, talvez você pense: mas ele é Cristo. Ela é uma sabedoria disponível para nós. Tiago, que é irmão de Jesus, ao escrever sua carta, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ela lhe será concedida. Ou seja, Tiago nos ensina que sempre que pedimos sabedoria a Deus, ele nunca nos nega. Há coisas nessa vida que Deus pode nos negar. Deus pode nos negar uma viagem, uma profissão, um carro, uma roupa,
um determinado namorado ou esposa, mas Deus nunca nega a sabedoria a quem pede. E Jesus era mestre nessa sabedoria, e Jesus nos ensina a ser sábio como Ele. E veja então que diante dessa sabedoria de Jesus, o seu ministério avançou. Diz o final do verso 7 que uma grande multidão da Galiléia e da Judéia se aproximou de Jesus. Enquanto ele está liderando os discípulos para eles aprenderem a palavra e rejeitando a liderança de Israel, a multidão de pessoas comuns se achega a Jesus para ouvir a palavra e ser curado por Jesus. E veja que essas pessoas eram de lugares estratégicos aqui. Marcos fez questão de salientar de onde são esses lugares, o que Mateus, no texto que nós lemos paralelo, não salientou. Diz Marcos que eles eram da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, de Tiro e de Sidom. Lugares específicos. Em primeiro lugar, eles vêm de Jerusalém, da Judéia e Jerusalém. E aqui, meus irmãos, é algo muito importante Marcos ter citado isso. Por quê? Jerusalém era a capital, por assim dizer. Jerusalém era o lugar mais importante para eles morarem. E como quem mora em lugares legais, chiques, tem um certo preconceito para quem é provinciano, né? Para quem é do interior, interiorano, isso também acontecia na época dos judeus. O povo lá de Jerusalém não gostava do pessoal da Galiléia. Jesus está exercendo o ministério da Galiléia. Só que Jesus rejeita a religião deles, Jesus rejeita a liderança daquele povo, e agora pessoas de onde eles eram vêm até Jesus, saindo lá de Jerusalém, quebrando as barreiras aqui do preconceito que eles tinham para ouvir um galileu pregar. E é significativo isso, porque os judeus lá de Jerusalém não se davam com essa corja gentílica, como eles costumavam dizer, e eles estão vindo de longe para ouvir um homem que está ali pregando aos gentios, pregando uma região gentílica, pregar a palavra. Jesus está quebrando a barreira que existia. Veja que também vem pessoas da Idumeia, e talvez você não conheça bem o que é a Idumeia, mas a Idumeia era uma região que era dos descendentes de Esaú, que eram inimigos do povo de Deus. E esta região foi conquistada por um tal de João Hircano, e de lá veio o rei Herodes. Ou seja, o rei Herodes era descendente de Esaú, ele não podia ser rei em Israel. E aqui nós temos uma ironia tremenda, porque Herodes, que era idumeu, estava reinando na Judéia, sem poder ser rei. Herodes quer matar Jesus, mas o povo de Herodes vem até Jesus para ver Jesus. E veja que coisa interessante, quando os reis, que a gente chama de 3 reis magos, né, que a gente não sabe se eram 3, os reis magos vieram até Herodes, eles perguntaram: nós viemos ver o rei Jesus, o rei dos judeus, né? Eles não falaram Jesus porque eles não conheciam ainda, né? Mas o rei dos judeus, o menino que nasceu. E Herodes faz o quê? Não quer nem saber de ver, ele quer matar Jesus. Agora nós temos o povo de Herodes procurando Jesus, enquanto aquele homem queria matar Jesus. Jesus está atraindo aquela multidão como um imã atrai o metal, com a sua misericórdia, com a sua pregação, com quem ele é. E pessoas estão vindo de mais longe, de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, meus irmãos, no Antigo Testamento, eram fenícios ímpios, que não só odiavam o povo de Deus, mas que destruíram o povo de Deus em alguns momentos. Por exemplo, eu vou citar uma grande cidade fenícia do Antigo Testamento, que era Nínive, que Jonas não quis pregar lá. Por quê? Porque ele sabia que Nínive, uma geração depois, ia destruir o povo de Deus. Isso aconteceu. Agora, no Novo Testamento, Jesus está atraindo essas pessoas que eram inimigas, assassinas do povo de Deus, que jamais poderiam participar do santo culto para si. E ele está pregando e curando, e pessoas estão vindo de todos os lugares. Mas há uma questão interessante: por que eles vieram até Jesus?
Diz o texto aí, sabendo das coisas que Jesus fazia. Marcos nos relata que essas pessoas estavam ouvindo de Jesus, elas ouviam as notícias dele, porque Jesus curava pessoas e expulsava demônios. Lá no capítulo 1, eles mesmos disseram que nunca tinham visto uma coisa assim. Então a fama de Jesus, ainda que ele não quisesse, estava correndo, estava se espalhando, viralizando, diz a linguagem moderna, né? Porque as pessoas curadas, as pessoas libertas de Satanás, começavam a falar de Jesus, e no boca a boca, as pessoas começaram a ouvir desse homem que curava pessoas e expulsava demônios. Então Jesus, por assim dizer, era a última novidade do momento. Mas aqui há um grande problema, porque essas pessoas estão vindo até Jesus por motivos errados. Essa multidão veio a Jesus pelo que ele faz e não pelo que ele é. Essa multidão está vindo até Jesus não querendo ouvir a palavra para salvação e ouvir que elas são pecadoras, que elas merecem o inferno e que elas precisam de Jesus. A preocupação primária dessas pessoas não é a alma imortal delas e onde essa alma imortal vai passar a eternidade. A preocupação primária dessas pessoas não é a salvação, a preocupação primária delas é os problemas da vida, é a falta que elas tinham de saúde, era a falta das coisas que elas queriam, mas não tinham. Por isso essa multidão, os teólogos chamam de multidão de interesses. Elas não querem ouvir o ensino de Jesus para serem salvas dos seus pecados, elas querem ouvir Jesus e ver Jesus para serem curadas, libertas, para ficarem boas. E logo essa multidão vai se escandalizar, e curiosamente Marcos nos mostra essa multidão no dia da crucificação gritando assim: crucifiquem-o, mate-o na cruz. A multidão que agora está reunida em torno de Jesus, está ali curando, querendo curar, as curas de Jesus, que Jesus está ali curando e fazendo bem, daqui a pouco vai gritar assim: mata esse homem, nós queremos o criminoso Barrabás. E é interessante que estas pessoas aqui representam a maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje. Quantas igrejas nós vemos os templos lotados de crentes, entre aspas, que estão atrás de pregadores famosos que prometem o quê? Cura, dinheiro, milagres. Só que essas pessoas, se você falar para elas: arrependa-se, mude de vida, aprenda a viver com pouco, Jesus quer que você entenda que nessa vida a gente tem aflição, essas mesmas pessoas, se você falar isso com elas, elas vão embora da igreja. Por quê? Qual é para elas a ideia de Jesus? Jesus veio aqui nos satisfazer os desejos, Jesus é o gênio da lâmpada que a gente esfrega e tem tudo que a gente quer, mas esse não é o Jesus da Bíblia. Essa multidão aqui é a multidão dos falsos crentes hoje, que lotam as igrejas atrás de um falso Jesus, de um falso evangelho, mas indo para um inferno muito real. O segundo ponto do nosso sermão, verso 9 e 10, mesmo diante disso nós vamos ver a misericórdia de Jesus. Veja aqui o verso 9, Jesus diz para os discípulos que eles tivessem um barquinho por causa da multidão que estava comprimindo ele. Então a multidão vinha até Jesus ávida pela cura, pela libertação, e isso estava levando um grande perigo à vida de Jesus. Jesus acabou de sair perto dos líderes judeus, por quê? Porque eles estavam querendo matá-lo, então havia risco dele morrer. E agora, ao receber uma multidão, as pessoas estão quase matando de novo a Jesus, só que agora querendo curas e libertação dos espíritos malignos. Diante dessa situação, Jesus faz o quê? Arranja um pequeno barco para esse povo não me comprimir. A solução era ter um barco para distanciar Jesus da multidão. O barco ficaria lá ancorado na praia e Jesus pregaria do barco lá da água para a praia, não só melhorando a capacidade dele de pregar e as pessoas ouvirem, porque a brisa marítima ia levar o som da voz dele, né? E empurrar o som da voz dele e as pessoas o ouviriam melhor. Isso aqui é verdade, mas
porque Jesus queria se distanciar deles para eles não o matarem, pisotearem Jesus. E mais do que isso seria uma oportunidade para Jesus ensinar a eles a palavra, que era muito mais necessário. Daqui adiante nós vamos ver inúmeras situações que Jesus está lá dentro desse barco, ensinando esse povo e não curando esse povo. Até os discípulos arranjarem o barquinho, Jesus foi curando, mas na hora que ele arranjou o barquinho e colocou lá, Jesus começou a ensinar, pregar. Por quê? Porque Jesus sabia que era muito mais importante eles ouvirem a palavra do que serem curados. Nós vimos aqui a história do leproso que foi curado e que não foi salvo. Então Jesus sabia que curar pessoas não salvava pessoas, libertá-las do demônio não as salvava. A importância que ele dava era a pregação, porque Paulo disse em Romanos 10:17, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não vem por curas, a fé não vem por milagres, a fé não vem por dinheiro que Jesus dá, a fé não vem por Jesus libertar pessoas do demônio, a fé vem pela pregação. E Jesus, como nunca sabia disso, por isso ele manda, coloca um barquinho. Eu não quero ficar perto desse povo aglomerado, eu quero ficar distante dele, pregando para ele. E é interessante por quê? Porque nós sabemos, meus irmãos, o quão arriscado é ter pessoas aglomeradas diante de nós. Eu não sei se você já foi alguma vez num estádio de futebol. Eu, na minha juventude, eu já fui muitas vezes no Mineirão, com 70, 80, 100 mil pessoas. Aquilo era uma loucura, meu amigo, loucura. Se desse qualquer problema, as pessoas iam empurrando você ia caindo daquelas escadas, era uma loucura. Jesus está aqui querendo se distanciar disso pela necessidade da pregação e para que elas entendessem que as necessidades temporãs não eram as mais urgentes e que elas estavam colocando a vida dele em risco. E curiosamente, meus irmãos, quando Jesus faz isso, ele mostra que a religião dele é verdadeira. Mas como assim, pastor? Como assim? No capítulo 3, verso 1 a 6, os escribas e fariseus estavam acusando Jesus de descumprir o 4º mandamento. Só que agora, literalmente, Jesus está cumprindo o 6º mandamento, que é não matarás. O 6º mandamento nos ensina que nós devemos fazer todos os esforços possíveis para conservar a nossa vida e dos nossos semelhantes. Jesus está aqui conservando a sua vida e de outras pessoas. E de forma curiosa, Jesus havia sido acusado de alguém que não vivia a verdadeira religião, que quebrava as leis de Deus. E aqui, num exemplo brilhante de piedade, ele está mostrando, não, eu amo os mandamentos de Deus, eu cumpre os mandamentos de Deus, e nos dá um princípio prático muito belo: preservar a nossa vida. Nós não devemos expor nossa vida a perigos desnecessários. Ele nos ensina aqui a cuidar de nós mesmos e do nosso próximo, preservar-nos e preservar o nosso próximo. É interessante que nos nossos dias há uma crescente exponencial de suicídio. E aí a gente olha assustado e fala assim: nossa, que tanto de gente suicidando. Ora, meu amigo, mas se você está na sua casa comendo além do limite, bebendo além do limite, você está suicidando também. Você está se matando. Se você trabalha mais do que deveria, dorme menos do que deveria, você está se matando também. Isso é suicídio. O 6º mandamento nos ensina, e Jesus está deixando um princípio prático para a gente aqui, cuidem da vida de vocês, ainda que seja necessário, meus irmãos, o uso até de remédios. Quantos falsos crentes hoje dizem que crentes não devem tomar remédio? A gente tem fé, a gente não precisa de remédio. Isso é uma grande mentira. Abra comigo 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. 1 Timóteo 5, 23. A gente deve conservar a vida da gente até tomando remédio se necessário. 1 Timóteo 5, 23. Paulo ordena para Timóteo: não continues a beber somente água,
usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes doenças, enfermidades. Paulo manda Timóteo tomar vinho. E aí já vai para o espaço aquela ideia de que crente não pode tomar um vinho, né? Não pode beber, que é pecado. Ora, se Paulo está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, a ordem é do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo não pode pecar. Então Paulo está dando uma ordem, ou o Espírito Santo está dando uma ordem para Timóteo: toma vinho, porque faz bem para você. Ele não mandou ele ficar bêbado, né? Não vai abusar, não. Ele falou: toma um pouco de vinho. E isso traria benefício para quê? Para a vida dele. Ia curar o estômago dele. E hoje a gente sabe o quanto que o vinho é bom, não é? Tem inúmeros estudos para isso. Olha como que o Espírito Santo, sendo Deus, tem toda a sabedoria do universo. Toma um pouco de vinho que vai sarar. Hoje você vai em médico, que a pessoa tem problema no coração, e fala assim: toma um pouco de vinho, um cálicezinho todo dia. A Bíblia ensina a gente a preservar a vida. E Jesus aqui está ensinando isso praticamente, e principalmente ele está com seus discípulos. Os discípulos teriam que aprender a preservar a sua vida para continuar pregando o Evangelho. E veja, irmãos, Jesus mais adiante, em Mateus 10, 23, diz o seguinte: quando porém vos perseguirem, vocês apóstolos, numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Ou seja, Jesus está ensinando para eles o quê? Para vocês pregarem. Vocês podem até fugir para continuar pregando. Os apóstolos estavam aprendendo praticamente com Jesus a proteger a vida deles para continuarem pregando o Evangelho. Uma coisa é você ser mártir de maneira involuntária. Uma coisa é você ser morto pelo Evangelho quando você não tem capacidade e ciência para evitar. Outra coisa é você tentar a Deus expondo a sua vida, mesmo que seja pela igreja e pelo Evangelho. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Você é chamado a morrer para você mesmo, para viver para Jesus. Como as pessoas esquecem as coisas. E é interessante hoje que nós endeusamos os missionários. Ah, fulano de tal, lá lutando com um crocodilo para pregar o Evangelho. Bom, porque ele é, ué. Jesus não ensinou a gente a colocar a vida da gente em risco para pregar o Evangelho. Ele não pode pegar um barco, não pode pegar uma lancha, um avião, alguma coisa, arranjar dinheiro, recurso, aí fica lá, morre na boca do crocodilo. Não, bate pau. Não, gente, fez bobagem. Não preservou a vida dele, arriscou à toa. Que coisa, né? E veja então que Jesus está se protegendo, ensinando isso aos apóstolos e para nós hoje. E qual é o motivo dessas pessoas estarem quase matando Jesus? Verso 10: pois curava a muitos. As pessoas estavam vindo a Jesus e querendo curas e milagres, porque elas sabiam que Jesus podia fazer isso, e ele tinha disponibilidade para fazer isso. E é aqui que a misericórdia de Jesus fica evidente no texto. Como assim? Meus irmãos, Jesus sabia que aquela multidão estava procurando a ele, não para ser salvo, mas só para ganhar cura e milagre. Jesus sabia. Mas diante disso, diante daquelas pessoas estarem procurando Jesus, não por interesses genuinamente espirituais, mesmo sem querer saber quem é Jesus, sem querer saber da vida eterna, mesmo assim Jesus recebia e curava essas pessoas. Ele não está salvando essas pessoas, é diferente. Jesus estava mostrando aqui o seu altruísmo, sua misericórdia, porque ele estava diante de pessoas quebrantadas por causa do pecado, por causa da vida. Para entender isso melhor, eu vou ler de novo o texto de Mateus, que você vai ver como que Mateus interpreta essa ação de Jesus. Mateus 12, 15 a 21, escute com atenção, não abra agora, escute, ó, só escute, ó. Mas Jesus, sabendo disso, ou seja, sabendo daquelas pessoas que vinham querer a cura, afastando-se dali, muitos o seguiram e todos ele curou, advertindo que não expusessem a publicidade. Para quê? Qual era o propósito? Se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui meu servo, que escolhi, o meu amado, em que minha alma tem prazer, farei repousar sobre ele o meu espírito,
ele anunciará o juízo aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a brasa, a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, ou seja, até que ele fosse lá na cruz morrer por nós, e no seu nome esperarão os gentios. Agora vamos olhar de novo para o que Jesus está fazendo. Em primeiro lugar, Jesus está curando essas pessoas, mesmo sabendo que elas não querem saber dele, porque ele é o eleito do Pai. Ele é um misericordioso Messias, Salvador, Filho de Deus, que estava mostrando ali toda a sua misericórdia às pessoas, e isso dava prazer a Deus o Pai. Você deve se lembrar que em Miqueias 6,8, a verdadeira religião que dá prazer em Deus é vivermos com misericórdia das pessoas. Jesus, que acabou de ser acusado de falsa religião, ele está vivendo a verdadeira religião, curando pessoas, dando prazer em Deus. A verdadeira religião passa pela misericórdia. E isso mostra aqui claramente que Jesus é o Filho, o eleito de Deus, que dá prazer em Deus porque ele exerce misericórdia. Em segundo lugar, isso mostra que Jesus era cheio do Espírito Santo. O seu ministério era cheio do poder do Espírito de Deus, porque mais adiante os escribas vão falar que Jesus não tinha o Espírito Santo, ele tinha o demônio dentro dele. Esse texto Marcos coloca aqui para mostrarmos que Jesus tinha o Espírito Santo de Deus como ninguém, e isso ficava evidente na vida dele, curando pessoas, expulsando demônios. Ele era cheio do Espírito, cumprindo o Salmo 45, cumprindo Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele então podia evangelizar e curar pessoas e abrir os olhos dos cegos. Em terceiro lugar, esse texto está aqui mostrando que Jesus era a expressão da misericórdia de Deus. O que esse povo pecador, ao vir a Cristo, merecia? A punição dos seus pecados. Mas o que Cristo estava dando para eles? As expressões usadas é: não gritará, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a brasa. Ou seja, todas essas expressões apontam para misericórdia, gentileza, delicadeza. Jesus não seria arrogante ao pregar, ele não seria um autopromotor ao pregar, por isso ele mandava as pessoas calarem e não falar nada. Ele não ficaria chamando atenção para si mesmo, para lucrar com isso. Não, Jesus não é como os embusteiros dos nossos dias, que querem usar os púlpitos das igrejas para ganhar dinheiro. Não, Jesus era alguém que não estava ali preocupado com a sua fama ou autopromoção. Pelo contrário, ele não era ruidoso, escandaloso, ele era compassivo, misericordioso. Além disso, queridos irmãos, ele mostrava essa compaixão e misericórdia nessa expressão de não esmagar a cana e não apagar a torcida ou a brasa. Vocês gostam de caldo de cana? Já viu que o caldo de cana, para sair lá naquele copinho, a gente tomar com aquele pastelzinho quente, gostoso, maravilhoso, tem que moer o trem, sai só o bagaço, né? O povo chegou diante de Jesus, só o bagaço. E aí o que Jesus fez? Esbagaçou mais? Não, foi gentil. É a mesma coisa na brasa que está apagando. Você já tentou acender uma fogueira? Você faz ali, né, aquela mecha com um monte de gravetinho seco, de palha, barba de velho, né, que é aquele tipo de árvore que sai aquelas palhazinhas. Põe ali a brasinha, se você apertar muito ela, apaga. Tem que ser gentil. Aquelas pessoas que iam até Jesus, elas recebiam gentileza. Elas estavam cansadas de uma religião cheia de regrinhas, estavam cansadas das suas doenças, das possessões demoníacas. E aí o que Jesus fez? Colocou mais fardo sobre elas? Não, foi compassivo e misericordioso. Em quarto lugar, esse texto está aqui nos mostrando que Jesus salvaria os gentios. Você e eu vimos aí nos versos anteriores que pessoas da Idumeia, de Tiro, de Sidom, estavam vindo até Jesus. Ou seja,
pessoas gentílicas estavam vindo até Jesus, ainda que não estivessem vindo ainda para a sua salvação. Isso apontava para o futuro, em que Jesus expandiria as fronteiras da sua igreja para além do Israel físico, das fronteiras políticas daquele povo, para todas as raças, línguas, povos, nações. Ou seja, a sua igreja não seria circunscrita a um territóriozinho pequeno, menor do que os nossos estados brasileiros. Não, seria um reino universal, sem fronteiras, que alcançaria a todos aqueles que eram eleitos para a salvação, independentemente de qualquer lugar que eles estivessem. E meus irmãos, é curioso como que Deus faz as coisas, e às vezes a gente não percebe a ironia das coisas de Deus, e como nós somos cegos para o que está acontecendo ao nosso redor. Hoje nós estamos caminhando para um mundo que se diz tão plural, tão eclético, mas também tão unido. Satanás, com o seu reino parasita e mentiroso, quer unir todas as pessoas debaixo de um só guarda-chuva, o guarda-chuva do pecado, da imoralidade, da falsa política, do falso culto, das falsas maneiras de se viver. Deus está fazendo o mesmo, só que trazendo essas pessoas para o guarda-chuva da graça, da salvação, salvando pessoas de qualquer lugar, e isso cumprindo, meus irmãos, as promessas do Antigo Testamento. Paulo interpreta isso dizendo que Deus havia prometido a Abraão que as famílias da terra seriam benditas no seu descendente, que não era Isaque, mas que era Cristo. Ele era o descendente prometido que traria os descendentes espirituais de Abraão, os eleitos de Deus, para o reino de Deus. Enquanto o reino de Satanás parasita, vai avançando pelo pecado, levando pessoas para o inferno, o reino do Messias está aí enchendo a terra, até que um dia as águas cubram toda a terra, a glória do Senhor invada tudo, e não haja mais capacidade de alguém se opor ao reino de Cristo. Ele salvaria pessoas da além-mar, gentios. Veja, você é a prova desta verdade. Você não é judeu de nascimento, não tem família judaica, você não foi circuncidado ao 8º dia, não se sabe se você é da tribo de Benjamim, mas você foi um eleito de Deus e salvo por Deus. Por quê? Porque Jesus atraiu para si os gentios, atraiu para si pessoas que foram eleitas por Deus para crer em Cristo como seu único Salvador, para receber sim estas a verdadeira misericórdia de Cristo que livra-as do pecado. Nós antes, meus irmãos, éramos como essas pessoas, quebrantados pelos pecados, totalmente vendidos a esse mundo maluco, cheio de regras erradas, cheio de coisas tenebrosas. Mas Jesus nos recolheu para si, teve misericórdia, gentilmente nos atraiu com o seu amor, com a sua graça, nos fazendo então perceber a necessidade não de sermos curados, de termos dinheiro, mas de necessidade de perdão de pecados, que é a verdadeira necessidade do ser humano. Cristo é cheio de misericórdia. E para fechar, por que isso é assim? Porque a verdadeira identidade de Jesus é ser filho de Deus. Verso 11 e 12. O verso 11 diz que os espíritos imundos que estavam naquelas pessoas, quando viam Jesus, se prostravam diante dele e começavam: o Senhor é o Filho de Deus. Veja que as pessoas vinham até Jesus, chegavam ali, movidas por aqueles espíritos imundos que queriam prejudicar o ministério de Jesus, e quando aqueles espíritos malignos viam Jesus, eles se jogavam aos pés de Jesus. E é interessante porque aquelas pessoas estavam vindo até Jesus sem saber quem era Jesus. Elas queriam curas, queriam milagres, elas não sabiam quem era Jesus de fato e o que Jesus veio fazer de fato. Mas os demônios, ao aproximar de Jesus, eles sabiam quem é Jesus. Isso é uma grande ironia, porque o texto diz que os demônios vinham, se prostravam, adoravam Jesus, mostrando submissão a Jesus. Eles reconheciam que Jesus é Deus e adoravam a Jesus.
ainda que eles não quisessem amar e servir a Jesus, mas eles tinham que se prostrar diante de Deus. O poder de Jesus, a natureza santa de Jesus como Deus é tão grande, que esses demônios não podiam fazer mais nada a não ser se ajoelhar, se prostrar, cair de joelhos diante de Jesus, como todas as pessoas, inclusive os demônios, o farão quando Cristo voltar em glória, que diz Paulo que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. E é interessante que alguns comentaristas vão dizer que eles se dobravam diante de Jesus também, porque neste texto Jesus está mostrando toda a clemência divina, toda a misericórdia de Deus, e eles então se prostravam diante de Jesus como se pudessem impedir o juízo temporário e final. É como se eles quisessem se beneficiar da misericórdia de Jesus. No entanto, pelas Escrituras, como o autor de Hebreus diz, que Jesus não veio socorrer a anjos, mas sim a descendência de Abraão, ou seja, anjos, demônios não podem ser salvos. Eles nada podiam fazer para evitar o juízo de Jesus. E é interessante que eles sabiam quem era Jesus e que Jesus estava contra eles, enquanto os líderes judeus em paralelo estavam acusando Jesus de blasfêmia, falsa religião, embusteiro e endemoniado. As pessoas que estavam vendo Jesus como um milagreiro queriam se aproveitar de Jesus. Os líderes judeus queriam matar Jesus. A multidão não sabia quem era Jesus. Os demônios, seres vis, malvados, sem nenhuma chance de salvação, eram os únicos que sabiam de fato quem era Jesus e confessavam Jesus. Eles confessavam: o Senhor é Jesus, o Filho de Deus. Mesmo diante da humilhação que Cristo estava ali, Jesus estava humilhado na carne da sua morte, eles sabiam que Jesus é o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas elas, pela palavra do seu poder, que Ele é igual ao Pai, e que Ele merecia toda adoração e respeito, a qual Deus não dá a ninguém, como nós lemos em Isaías. E diante disso, eles confessavam Jesus. E meus irmãos, a confissão dos demônios é ortodoxa, mas não serve para a salvação deles. Eles poderiam, quanto eles quisessem, confessar Jesus, e eles não seriam salvos. A confissão dos demônios, mesmo que fosse ortodoxa, bíblica, verdadeira, não tinha efeito na vida deles. E veja que coisa, que cenário horripilante para o ser humano. Por quê? Porque o que a Bíblia exige do ser humano fazer diante de Jesus para ser salvo é o seguinte: Romanos 10, 9 a 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção, e olha a ironia, entre judeu e grego, ou seja, judeus ou gentios, igual à circunstância, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para todos que invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que era necessário para aquelas pessoas fazer é crer que Jesus era Deus e confessar: o Senhor é Deus. Mas quem confessava? Os demônios. Eles confessavam e eram condenados. Os homens estavam ali querendo cura e não confessavam, e estavam condenados. Por isso esse texto aqui para nós também é um grande convite a confessar a Cristo, crendo nele de todo o coração, sabendo que Ele é Deus. Ele é o Deus que se fez carne, o Deus que deixou a glória celeste, a alegria que estava proposta, se encarnou num corpo frágil, morreu por seus eleitos, ressuscitou, e hoje o que Ele quer de nós? Invoquemos: Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor veio em carne, o Senhor morreu, o Senhor tem um corpo glorioso, o Senhor está na glória, e eu preciso da tua salvação. E esse texto aqui ensina que uma ortodoxia morta não serve para nada, uma religião correta não serve para nada sem um coração regenerado. E uma
confissão nada ortodoxa com uma religião de agitação como da multidão também não serve para nada. Ou seja, diante disso, a religião verdadeira é aquela em que o coração crê verdadeiramente em Jesus, confessa Jesus como o único Salvador, confissão ortodoxa, e vive de maneira piedosa, misericordiosa como Jesus quer. Ou seja, se a verdadeira religião não for uma confissão verdadeira e uma vida verdadeira, não existe salvação. Ou você é demônio, ou você é uma multidão que vai esmagar Jesus. E diante de tudo isso, o que Jesus disse para os demônios? Verso 12: ele lhes advertia severamente, bravamente. Jesus está bravo aqui. Advertir severamente aqui, Jesus está bravo, bem bravo, está irado com eles, que não expusesse a publicidade. Essa expressão advertia severamente era uma proibição grave. Jesus proibia os demônios, impondo a sua autoridade sobre eles. E o que ele queria? Que eles não divulgassem quem ele era. Ué, pastor, mas isso é estranho. Jesus não queria que aquelas pessoas soubessem quem ele é, confessassem quem ele é, para eles serem salvos. Nós acabamos de ver que se alguém souber quem é Jesus de verdade, confessar Jesus, isso significa salvação. Então divulgar a identidade de Jesus aqui é uma coisa boa. Não mesmo. Por quê? 3 motivos. Em primeiro lugar, a pessoa e a obra de Jesus são tão santas e exaltadas que não contemplam a possibilidade delas serem proclamadas pelos demônios corruptos. Ou seja, os demônios nunca possuíram parte no ministério da pregação verdadeira, sempre da enganação. Você deve se lembrar que certa vez o rei Josafá, piedoso rei Josafá, quando se aliou ao ímpio rei Acabe, e eles foram para a guerra, antes eles consultaram os profetas, e os falsos profetas, diz o texto, que enganavam dizendo: vocês vão escornear esses seus inimigos, vocês vão derrotá-los. E a realidade celeste é mostrada no livro das crônicas, que Deus havia mandado um demônio para enganar aquelas pessoas. Enquanto isso, o profeta Micaías estava cheio do Espírito Santo, pregando a verdade. Ou seja, os demônios sempre são enganadores. Os demônios não podem fazer a obra da verdadeira pregação. Eles são corruptos. Sempre vem com eles uma ímpia ideia blasfema. Não foi assim que Satanás enganou a nossa querida Eva? Não foi assim? Ora, é certo que não morrereis. Então os demônios não podem pregar a verdade, falar a verdade. Como disse Jesus, ele é o pai da mentira. Ele nunca acertou com a verdade. Em segundo lugar, ou o segundo motivo, essa expressão filho de Deus era uma expressão messiânica. Então eles estavam mostrando assim: esse aqui que está aqui curando vocês é o Messias, que vocês tanto esperavam. Só que, meus irmãos, nós acabamos de ver que a ideia deles de procurar o Messias era o quê? Cura, milagre, coisas que nós queremos para o dia a dia. Então eles entenderiam que o Messias não era um salvador, mas era um mecânico, um bombeiro, um marido de aluguel, alguém só para resolver os problemas da casa. Além disso, a maioria do povo judeu entendia que o Messias seria um rei que lutaria contra os romanos. Se essas pessoas começassem a ouvir que Jesus é o Messias, o que elas fariam? Elas não entenderiam o ofício messiânico de Jesus. Elas não entenderiam que o mediador do pacto da graça veio para morrer para perdão de pecados. Elas não entenderiam a palavra da salvação. Elas creriam num falso Jesus, como muitos crentes, entre aspas, creem hoje num falso Jesus, porque estão ouvindo um falso evangelho,
Então o que o diabo estava querendo fazer era fazer o quê? Pregar um falso Jesus em cima do verdadeiro Jesus. Olha, parece as igrejas dos nossos dias, né? Pregar um falso Jesus em cima do verdadeiro Jesus. O diabo é habilidoso, né? E em terceiro e último lugar, você está em Marcos 3 aí? Vá comigo para o verso 22. Olha o que as pessoas estavam dizendo de Jesus. Marcos 3, 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, os líderes religiosos estavam dizendo o quê? Jesus é um endemoniado. Esse termo Beelzebul é Baal-Zebub, que era o deus dos Ecrons no Antigo Testamento, que era identificado como Satanás. Então o que eles estavam dizendo é: Jesus está cheio do diabo e é por isso que ele faz essas coisas. Agora você imagina, né? Que propaganda para Jesus se os diabos começam a falar ele é o Messias. Então o diabo está fazendo propaganda para alguém que, segundo os judeus, está cheio dos demônios. Ou seja, Jesus e os demônios eram a mesma coisa. Se Jesus deixasse eles gritarem: ah, esse aí é o demônio, esse aí é o Messias, esse aí é o Messias. Então eles iam falar assim: os demônios e Jesus são a mesma coisa. Por isso Jesus faz o quê? Cala a boca, para de falar. Eu não quero que vocês falem nada de mim. Eu não preciso da confissão de vocês. Eu sozinho sou o Salvador misericordioso daqueles eleitos de Deus. Eu que vou salvar judeus e gentios pela minha pregação e pela minha obra. O que Jesus queria era que as pessoas confiassem nele e esperassem nele para a salvação, e não naquilo que os demônios diziam ou faziam. Ou seja, eles queriam blasfemar, dificultar, ocultar a obra de Jesus, e Jesus queria que as pessoas vissem claramente qual era a obra dele e quem ele era de verdade. Por isso ele manda: calem a boca. Como viver esse texto? Eu peguei essas aplicações de dois autores e digamos assim, acrescentei, de Matthew Henry e Charles Haddon Spurgeon. A primeira aplicação é a seguinte: eu posso ficar aqui, meus irmãos, pregando a vocês até perder minha voz, e ninguém virá até Cristo para ser salvo, se nós não sentirmos a necessidade verdadeira de Jesus. Eu e você, nós precisamos sentir a verdadeira necessidade de Jesus. Tendo consciência disso ou não, todos nós temos uma doença mortal, crônica, que nenhum remédio dessa terra pode curar. Essa doença chama-se pecado. Por mais religioso, moralista que nós sejamos, nós estamos contaminados por essa doença mortal. A menos que Jesus nos perdoe, a menos que Jesus nos liberte, a menos que Jesus nos salve com a sua misericórdia, com a sua graça, nós estamos condenados. Não há nenhuma esperança para nós, a não ser que Deus nos desperte para irmos a Cristo, entendendo que nós precisamos dele para perdão de pecados. Portanto, em segundo lugar, meu caro amigo e amiga, venha a Cristo sem demora. Somente Ele pode perdoar os seus pecados. Somente Jesus pode preencher o vazio da sua alma. Somente Jesus pode satisfazer o anseio eterno plantado no coração de todo ser humano. Remédios, droga, sexo, bebidas, dinheiro, viagens, fama, qualquer coisa vai continuar fazendo com que o ser humano seja vazio. Qualquer coisa não vai satisfazer. Só que há um grande problema: o ser humano tem um coração endurecido para Cristo, insensível a Cristo, como essa multidão.
Mas se tem um grande problema, há a maior das soluções. Aqueles que aprovem a Jesus escolher na eternidade para a salvação, Ele dará um novo coração sensível. Ele abre os olhos para ver a glória dEle, para vê-lo como de fato Ele é, Deus Salvador. Meu querido, minha querida, Ele pode tirar você do profundo poço de pecado que você se encontra. Ele pode dar a você um novo nome no céu, um novo coração, uma nova mente, uma nova esperança, uma nova vida. E veja que Jesus já tem transformado vidas que estavam em condições iguais ou piores do que a sua. E Jesus é sempre o mesmo. Seus braços não estão encolhidos para a salvação. Portanto, não encolha os seus ouvidos para ouvir a Jesus. Não se ensurdeça diante dele. Toque-o pela fé. Terceira aplicação. As doenças nesse texto, e eu deixei isso para o final, são chamadas no grego de mastigas. A palavra mastiga significa correções, punições severas. O objetivo da punição temporal do pecado no ser humano, ou seja, as nossas doenças, as nossas dores, é fazer perceber que nós somos pecadores e que nós precisamos nos voltar para Jesus. Aqueles que estavam sobre essa disciplina, eles vinham até Jesus. E esta é a razão porque nós, como crentes, ficamos doentes, passamos por lutas. Deus nos incentiva a buscar a Jesus como o verdadeiro médico da alma. Quantas vezes Deus precisa enfermar alguém para que ele deixe o pecado e se curve diante dele? Mastigas, correções do pecado. Deus tem lhe corrigido sim? Diz Francis Schaeffer que as doenças, que o sofrimento é o megafone de Deus. Se você está vivendo uma vida de sofrimento aí, com doenças, com dificuldades inúmeras, Deus está gritando. Deus já parou de falar com a voz mansa na praça, Ele já está gritando. Então escute agora, que pode ser tarde demais. Como nós vimos, aquela multidão não vinha a Jesus para ser salva, mas eu quero tirar 4 aplicações aqui sobre aquela multidão que ela pode nos ensinar. A primeira delas é que aquelas pessoas não se contentaram em ouvir os testemunhos acerca de Jesus, elas foram até Jesus. Eu gostaria que essa fosse a realidade de todas as pessoas que estão na igreja, que elas não somente ouvissem das histórias de Jesus e o que Jesus fez, mas que elas fossem de verdade até Jesus. Que ao invés de, como essas pessoas aqui pensam assim, essas são grandes notícias, né? Curando, libertando, vamos até lá. Que as pessoas quisessem ter um encontro pessoal, espiritual, salvífico com Jesus. Veja, se aquelas pessoas, se elas apenas ouvissem de tudo isso e não fossem lá, elas seriam tolas. Quão tolas são aquelas que ouvem de Jesus domingo após domingo e não vão de fato até Jesus. Os cegos ouviram que Jesus abriu os olhos, eles correram até Jesus. Os paralíticos ouviram que Jesus curava, até os amigos deles levaram eles até Jesus. Os leprosos sabiam que Jesus tocava pessoas, eles corriam para abraçar Jesus. E eu me preocupo pensando que muitos hoje se contentem apenas em ouvir as boas notícias do Evangelho. Alguns daqueles que estão na igreja se contentam apenas em ouvir e ir à igreja. Querido, não basta ser apenas um ouvinte da palavra.
Não basta estar todos os domingos na igreja. E veja que essa não é a realidade da maioria das pessoas que se dizem crentes, né? Que não estão nem aí hoje mais para o dia do Senhor. Todos nós precisamos, de verdade, conhecer Jesus. Deixa eu lhe propor uma parábola. Se você estivesse morrendo de fome e soubesse que na casa do seu vizinho tem pão com fartura, você saciaria a fome apenas de ouvir? De jeito nenhum, né? Se você só ouvisse, você ia ficar com fome, não é? Então não seja descuidado com a sua alma, não seja apenas ouvinte. O tempo urge, o tempo de salvação é agora. Venha até Jesus, venha até Jesus. Quinta aplicação: muitas daquelas pessoas tiveram que deixar propriedades, lavoura, gados, seus comérciozinhos para ir até Jesus. Muitas pessoas hoje têm deixado de ir até Jesus por causa de trabalho, dinheiro, negócios, prazeres. A pergunta é, e é a mesma que Jesus fez: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? Muitas pessoas têm deixado o banquete da salvação por coisas materiais. Que a primeira preocupação minha e sua seja com a nossa alma, porque a nossa alma é imortal, há uma eternidade pela frente. Você conhece o conceito de eternidade? É o que não acaba, meu amigo. Imagina ficar num lugar de sofrimento para sempre. É legal? Então por que você não preocupa com a sua alma? Só pode estar louco pelo pecado, né? Sexta aplicação: aquelas pessoas, elas não pararam nos discípulos de Jesus, elas romperam os discípulos e foram até Jesus. E daí? Satanás tenta nos manter longe de Cristo, fazendo-nos parar nos ministros, evangelistas e crentes eminentes. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum concílio, nenhuma doutrina pode salvar você. Só Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens a não ser Jesus. Por isso, o ministério de pastor não é ser youtuber e engrandecer a si mesmo. O ministério do pastor é engrandecer a Cristo. O ministério do pastor é aquele de João Batista que gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é eis a igreja presbiteriana, eis a palavra viva, eis o fulano de tal. Não, é eis Jesus, o Cordeiro de Deus. Verdadeiros pastores são aqueles que param de falar de si mesmos e falam de Jesus. Sétima aplicação: essas pessoas vieram até Jesus com todas as suas carências e necessidades. Elas se lançavam aos pés de Jesus para tocar Jesus. Imagine se essas pessoas dissessem assim: não vão até Jesus não? Vão esperar ficar bom para ir até Jesus? Se fosse assim, elas não precisariam de ir até Jesus, não é mesmo? Jesus não seria necessário para elas. A palavra não é: deixa o cego enxergar para vir a Jesus, deixa o leproso deixar a lepra para vir a Jesus. Não, a palavra é: deixa o cego vir cego até Jesus, deixa o leproso vir leproso até Jesus. Jesus veio chamar pecadores, o médico veio para o doente. Por isso, venha como você está, endividado, desonesto, bêbado, drogado, impuro, adúltero, pornógrafo. Venha como você está. É Jesus quem vai mudar isso na sua vida, porque você não pode fazer nada para a sua salvação.
Você não pode mudar o seu coração. A palavra diz: conhecereis a verdade, e ela vai libertar vocês. E por fim, oitava e última aplicação: de todos os que vieram a Jesus, nenhum foi mandado embora. Como eu disse, eles não foram até Jesus para salvação, mas eu estou tirando aplicações para a nossa salvação. Desde que o mundo começou, o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva ouviram de Jesus da boca de Deus, o descendente da mulher que esmagaria a serpente, e foram até Deus, desde aquela época até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo na sua glória celeste, nenhuma alma que foi a Cristo ficou sem ser recebida. Jesus disse o seguinte: o que vem a mim, jamais lançarei fora. Jesus Cristo jamais quebrou essa promessa. Você pode desafiar os céus e a terra, o inferno, para levantar uma prova de alguém que realmente conhece a Jesus com o coração quebrantado, ama Jesus e vive por Jesus, que foi lançado para longe de Jesus. Por isso, Jesus disse: além, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amigo, amiga, vá até Jesus. Ele jamais vai lhe despedir de mãos vazias. Ele vai lhe dar a si mesmo a sua salvação. Deus os abençoe. Vamos colocar de pé e orar. Senhor nosso, te agradeço pela palavra do Senhor. Te agradeço porque Jesus é esse pastor misericordioso das nossas almas. Ah, Deus, se o Senhor apenas olhasse para cada um de nós e visse só o nosso pecado, nós estaríamos fulminados. Mas eu te agradeço, porque o Senhor olhou através da lente de Cristo para a nossa salvação. Quando o Senhor olha para nós hoje, os que creem em Cristo, o Senhor vê pessoas perdoadas, cobertas pela justiça de Cristo. Sim, ainda com o pecado, mas já com vestes de justiça, com liberdade para servi-lo. E eu quero lhe agradecer, porque se não fosse por essa misericórdia e graça de Cristo, estaríamos perdidos para sempre. O homem não tem condição de mudar sua natureza. Nós não temos condições de mudar nosso coração. Mas eu te agradeço porque Jesus fez isso por nós. Nós fomos a Ele porque Ele veio a nós primeiro. Nós fomos até Jesus porque Ele se despiu da glória, se fez carne, habitou entre nós, cheio da graça e da verdade do Senhor. Nós fomos a Ele porque Ele foi àquela cruz morrer por nós. Nós fomos a Ele porque Ele saiu daquele túmulo ao terceiro dia com um corpo glorioso, vencedor da batalha. Nós fomos a Ele porque Ele foi para o céu, ó Deus, e de lá Ele veio até nós pelo Teu Espírito Santo e nos atraiu para Ele mesmo com amor, com graça, e colocou nos nossos lábios a confissão dos nossos pecados. E ainda que sejamos perdoados, ó Deus, quero lhe confessar agora os nossos pecados. Quantas vezes somos como essa multidão que se preocupa com as coisas materiais e não com Jesus? Quantas vezes vamos até a igreja querendo buscar bênção, enquanto deveríamos ir à igreja com a vergonha dos nossos pecados? Quantas vezes nós fomos ao Teu santo culto
apenas por ser uma atividade que deveríamos fazer. Quantas vezes ouvimos a palavra e não praticamos? Quero lhe implorar perdão pelas comunidades evangélicas dos nossos dias que se dizem honestas e estão pregando falsos cristos, falsos evangelhos através de falsos pastores. Tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa olhar compadecido por nós e enviar-nos o Teu Espírito com transformação, com saúde espiritual, com nova vida. Abençoe-nos para que vejamos um novo fruto de justiça, o perdão de pecados, uma vida santa, a graça abundante da salvação. Abençoe para que nós, teus servos, procuremos em primeiro lugar a Cristo, o teu reino, a tua justiça, Senhor, e nos contentemos com as demais coisas às quais o Senhor nos acrescenta. Senhor, aplique esse texto no nosso coração e que nós diuturnamente possamos ir até Cristo como Salvador, como Filho do teu santo poder, Deus de Deus, luz de luz como tu és. Que todos os dias amemos o teu Filho, nos prostremos diante dele, que nossa confissão e nossa prática sejam ortodoxas, aqui nessa igreja e nas demais igrejas. Escuta a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, e a consolação do Espírito Santo da promessa estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém. Deixe assentar, queridos.